Boa tarde, estamos aqui na TV Luxos para mais um bate-papo com o nosso convidado especial, o Dr. Ney Prado. Dr. Ney Prado, que é presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho e presidente de vários conselhos diretivos. Ele também tem tantos títulos, um currículo de não sei nem quantas páginas. O Dr. Ney é um amigo de longa data, muito especial, e veio aqui falar sobre um tema extremamente conflituoso. Um tema que está sendo abordado em vários âmbitos da nossa sociedade. E nós estamos aqui para o Dr. Ney falar um pouco sobre o parlamentarismo. Dr. Ney, com a palavra. Bem, obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito em poder ter essa oportunidade de discutir um assunto da minha especialidade, porque eu sou cientista político e estou muito atento às coisas que estão acontecendo no Brasil. Nós vivemos um período de 4 macrocrises e essas crises de natureza política, econômica, social e envolvendo, enfim, todos os ramos e todos os setores da sociedade brasileira, nos leva à impressão primeira, e para alguns que é definitiva, de que o regime atual, que é o presidencial, está em crise. E crise essa que vai exigir a mudança do sistema de governo. E uma das mudanças seria da adoção do parlamentarismo. Para o senhor e para a sociedade que não consegue entender direito, o que realmente significa o parlamentarismo de uma forma de fácil entendimento? Nós temos um sistema de governo atual no Brasil que se chama presidencialismo. O presidencialismo se caracteriza pela tríplice divisão dos poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E a soberania, que se diz política, ela se dá em relação ao povo. E no presidencialismo, que é o nosso sistema, ele se caracteriza principalmente pela possibilidade do povo constituir o seu poder, tanto no legislativo quanto na presidência da República. Só o poder judiciário que é composto de membros que não passam pelo voto popular. Então, o parlamentarismo, que é um regime adotado em muitos países do mundo, que teve sua origem primeiro, o parlamentarismo clássico, teve sua primeira forma embrionária na Inglaterra e depois se propagou por uma boa parte da Europa, e que, diante dessa crise, aquilo que existe em outros países quase sempre é lembrado como uma forma alternativa de solucionar eventualmente a nossa crise, principalmente a política. Quantas pessoas se veem mediante 2 sistemas de governo, você se confrontam entre parlamentarismo e presidencialismo, as pessoas não conseguem distinguir do que se trata. Então, a pessoa fala, mas o que é presidencialismo, o que é parlamentarismo? E aí ela fala, mas do que nós estamos falando? Eu vejo assim, no dia a dia, as pessoas pensam o seguinte, mas como é que alguém que pode fazer leis pode mandar também comprar o pão? E quem pode comprar o pão pode fazer leis. Elas confundem tudo. É isso que as pessoas não conseguem entender quando se fala no parlamentarismo. Então eu gostaria que o senhor explicasse de uma maneira simples, porque o presidencialismo fica claro para a pessoa que é a pessoa que efetivamente administra. No parlamentarismo, quando a gente fala do parlamento, das pessoas que fazem leis, fica claro para as pessoas assim, de uma maneira mais efetiva, que é as pessoas designadas pelo povo para fazer leis.
No presidencialismo é aquela pessoa que deve administrar e comprar, fazer coisas, administrar o dinheiro e fazer obras efetivamente. Vamos dizer assim, de uma maneira que todos compreendam. Agora, quando você coloca na mão de um mesmo órgão a capacidade de fazer leis e também administrar, há uma certa confusão. E é aí que causa essa estranheza de um órgão com superpoderes. O poder de fazer leis e o poder de administrar. E é isso que eu gostaria que o senhor trouxesse, essa clareza, para que as pessoas entendam aonde está o âmbito desse poder, esse superpoder no parlamentarismo, e também se isso é bom, se isso não é bom, e quais os modelos que os países adotam. Todo país tem o seu governo. E todo país tem um determinado modelo ou sistema de governo. Há dois sistemas padrões. O americano, que é o presidencialismo. Foi criado lá, moldado lá e está sendo praticado ao longo de vários séculos. E o outro modelo clássico é o inglês, que vem ao longo de vários séculos se institucionalizando. Qual é a diferença? A diferença do sistema americano é fácil de se entender porque nós o adotamos. O parlamentarismo é mais difícil porque é alguma coisa que nós já experimentamos, mas nós não temos conhecimento exato do que vem a ser. O que caracteriza o parlamentarismo, eu vou citar o inglês, é que o voto não é para o presidente da República, o voto é para o parlamentar. Cada deputado, votado no seu distrito, vai compor uma Câmara. E essa Câmara estabelece o seu gabinete. O gabinete é composto daquele partido que venceu as eleições. Quase sempre, nos regimes parlamentares, o sistema é bipartidarismo. Então, se o partido venceu, ele tem a condição de montar o seu próprio gabinete. Muito bem, qual é a vantagem, então, que nós temos do parlamentarismo em relação ao presidencialismo? Agora nós estamos vivendo uma crise e nós, para afastar o presidente da República, precisamos de um impeachment. No sistema parlamentarista, se o gabinete ele não tiver condições de governar, ele é possível renunciar e é convocada uma nova eleição. Ou ele tem a oportunidade também, o gabinete, se o problema for da Câmara mesmo, de dissolver a Câmara. Em outras palavras, a crise no presidencialismo ela tem prazo fixo. Se ela existir, a oportunidade é, depois dessa crise aumentar e o governo perder as suas condições de atuar como autoridade, então o impeachment é uma forma de derrubar. Lá pode ter crise de 1 ano, 2 anos, e a solução sempre se dá. Não existe, então, esse ambiente desconfortável, até de desalento, de ficar praticamente indeciso em relação ao futuro do sistema. Então, no parlamentarismo, a fonte do poder está no parlamento. No presidencialismo, a gênese do poder está na eleição para o presidente da República. No parlamentarismo, o primeiro-ministro, que é o chefe do gabinete, é que tem a possibilidade, faz o papel do presidente da República. Só que na Inglaterra, que é um país diferente, eles têm lá a monarquia, tem a Câmara dos Lordes e tem a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns faz exatamente as vezes da Câmara e do Senado aqui, no presidencialismo.
Então, mas não existe sistema político puro, não existe presidencialismo puro. O nosso sistema, embora se diga igual ao americano, ele tem algumas leis que são próprias do parlamentarismo. Por exemplo, as medidas provisórias são típicas do parlamentarismo e foi adotada pelo nosso Constituinte. O Dr. Ney fez parte da comissão prévia da Assembleia Constituinte. E ele escreveu um dos livros mais notáveis que eu já li. Os Notáveis Erros dos Notáveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá tem uma frase dele e que ele repete em vários momentos, que a nossa Constituinte e posteriormente a nossa Constituição deu de tudo a todos. Da tanga à toga. Esse erro provocou, talvez, várias emendas à nossa Constituição, posteriormente as várias crises que nós tivemos, os nossos imensos problemas, e agora eu acho que tudo isso gerou agora até o nosso problema sobre a nossa governabilidade, os nossos problemas de conflito, e talvez vai gerar agora a nossa solução ou não, que é a nossa forma de governo, que é ou não o parlamentarismo. E nossa discussão aqui está sendo sobre isso agora. E até a forma do nosso parlamentarismo, claro que não vai ser adotada do governo A, B, C, ou da França, ou da Inglaterra, ou da Itália, exatamente porque nós somos um país singular com as nossas peculiaridades, a nossa cultura e a nossa história. Qual seria, mais ou menos, bem en passant, o que seria para o senhor uma governabilidade à brasileira do nosso parlamentarismo, que o senhor sugeriria, grosso modo? Bom, então nós precisamos voltar um pouco ao passado. A nossa história política, ela sempre foi pendular e cíclica. De um lado, nós tivemos o autoritarismo político, civil, militar, que quando esgotado na sua popularidade, na sua legitimidade, descambou para a forma degenerada da democracia, que é o populismo. Esgotado o populismo, então, a tendência era voltar ao autoritarismo. Só que em 1988, com o surgimento da nossa Constituição, parece que nós fizemos uma opção para quebrar esse ciclo e adotar um sistema realmente democrático. Olha, como a Constituição anterior era autoritária, é perfeitamente lógico e qualquer pessoa entende o fato da necessidade de se promulgar uma outra Constituição. Mas o presidente da época, o presidente Sarney, que substituiu o Tancredo Neves em função da morte súbita, ele criou uma comissão chamada Afonso Arinos, era uma comissão de estudos constitucionais, composta de 50 pessoas caracterizadas como notáveis. E eu tive o privilégio de ser membro dessa comissão e, ao mesmo tempo, secretário-geral. Bom, quando eu percebi que os trabalhos da nossa Constituição iam tomando um rumo que, no meu modo de ver, ia ter um desdobramento muito ruim para a sociedade brasileira em função da Constituinte que viria logo depois, eu entendi que é oportuno escrever um livro. E eu anotei como título exatamente esse que você mencionou, Os Notáveis Erros dos Notáveis, onde eu identifico uma série de equívocos e de leis que teriam que trazer, e trouxeram mesmo, até hoje está trazendo, uma série de malefícios. Mas quando você fala da frase, um dos males do anteprojeto, e a Constituição ratificou esse defeito, foi que ela foi generosa em abundância, ela brincou de Deus. Ela deu tudo a todos.
Hoje, qualquer pessoa pode reivindicar qualquer direito que encontrará sempre um embasamento jurídico para justificá-lo. Muito bem, acontece que todo direito tem seu ônus e o bônus, e muitos deles requer o cumprimento através de políticas públicas, exigindo recursos que o governo não tem. É o caso da saúde, é o caso da moradia, etc. E há, obviamente, um desalento por parte daquelas pessoas que dizem: mas se eu tenho direito constitucionalizado, como é que eu não recebo esse direito? Então, no meu modo de ver, a Constituição de 88, embora tenha também os seus méritos, ela, nesse particular, deu tudo a todos, da tanga à toga. A sofisticação alemã, agora no Brasil. Relógios WZW, para você que é esportista. WZW, para você que é sofisticado. WZW, para você que é clássico. WZW, para você que é despojado. WZW tem o seu estilo. Jetzt in Brasilien. Ohren WZW, deutsches Design. E nesse afã de tanto dar, que nós estamos nessa atual situação. Nós chegamos a essa crise. De tanto dar, de tanto corromper, nós chegamos a uma crise sem solução. E o senhor acha que uma forma de chegar... Nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise política, nós temos uma crise institucional, nós temos uma crise jurídica e nós temos uma crise de base educacional. E o senhor acha que algumas dessas crises se resolvem com uma forma parlamentar. Pelo menos a crise política e talvez uma parte da crise jurídica. O senhor diz, o senhor acha, o senhor entende que se resolve com uma forma parlamentar estruturada a brasileira. E qual seria esse modelo? 4 medidas prévias para que eventualmente se adote o parlamentarismo no Brasil. Primeiro, é bom que se diga a quem está nos ouvindo que nós já tivemos 2 experiências parlamentaristas no Brasil, mas ambas não lograram êxito, não por defeito do sistema, é que elas foram criadas para resolver determinadas crises, e então, tão logo a crise foi resolvida, ela desapareceu no tempo. Agora o que se deseja, alguns desejam, é que venha o parlamentarismo, mas o parlamentarismo após uma reforma política. Porque o parlamentarismo, sendo um regime político diferente do presidencialismo, ele não pode ter as mesmas técnicas, as mesmas instituições que o outro que está saindo de cena tem. Há necessidade, por exemplo, de criar um novo sistema eleitoral, um novo sistema de partidos políticos. E outra coisa, é sonho imaginar que nós podemos criar o parlamentarismo agora, com esses deputados no exercício do seu mandato. Qualquer proposta de vigência do parlamentarismo, precisaríamos passar primeiro por uma ação pedagógica, que é isso que você está fazendo agora. Mostrar realmente ao povo, à sociedade em geral, o que significa parlamentarismo. Como é que a pessoa vai votar, vai exercer o seu direito de voto, a sua autonomia política, sem saber qual é o seu destino? Essa é uma dimensão, a dimensão pedagógica. A outra dimensão é a dimensão de tempo. Eu não vejo possibilidade de adotar antes das eleições de
de 2022, ou daqui a 2 ou 3 eleições que se sucedem. Depois, teremos que adotar também uma dimensão espacial, para saber desses modelos existentes no mundo, qual aquele que melhor se adequa às nossas condições. Porque o grande problema nosso é que nós queremos a democracia no Brasil, mas como a democracia não é um produto da nossa história, é um momento histórico, nós precisamos ter antes que cuidar dos axiomas, dos valores, dos princípios, das instituições e das técnicas operacionais do sistema. O parlamentarismo é uma forma democrática de governo, mas que tem os seus próprios princípios, suas próprias instituições, etc. No meu modo de ver, nós nunca poderemos adotar no Brasil um sistema clássico ou puro, como existe na Inglaterra. Nós teremos provavelmente um sistema parlamentarista presidencialista, pegando o que tem de bom do parlamentarismo e o que tem de aproveitável do presidencialismo, para que então nessa composição nós possamos ter reflexo da nossa realidade histórica ao longo do tempo que os sistemas vêm se sucedendo no Brasil. Entender então o nosso país, entender a estruturação do nosso país, entender a estruturação política do nosso país está sendo feito com um estudo sério, envolvendo um grande número de economistas, de administradores, de juristas. Está envolvendo pessoas sérias no Brasil. Não é um estudo ad nutum, para ser feito aos tropeços, aos solavancos, uma coisa para ser feito prontamente, em que as pessoas dão respostas rápidas. O problema está aqui, a solução está como se fosse um bolo. Não, é uma solução que está sendo pensada, é isso? Bom, nós estamos vivendo uma crise, uma macrocrise, que eu já disse aqui, tem 4 vertentes. Toda crise provoca reflexões e é natural que cada um, nesse espírito de sobrevivência, lute para que as coisas melhorem. Está havendo no Brasil, então, uma tentativa nesse sentido, a busca de soluções. Soluções no campo político, no campo econômico, no campo social e também no campo cultural, do comportamento. A minha academia, eu digo minha porque eu sou o presidente dela, Academia Internacional de Direito e Economia, ela tem uma característica muito importante, porque quando ela foi fundada, ela de antemão tomou conhecimento de que a economia não pode viver sem o direito e o direito não pode viver sem a economia. Então ela é composta dos maiores figuras de cada setor, tanto econômico como jurídico, para estudar, então, os problemas brasileiros. Agora nós estamos empenhados, é o 36º Congresso que nós estamos preparando sobre o parlamentarismo. Nós não estamos querendo vender o parlamentarismo, nós somos pessoas que estudamos as fórmulas políticas ou econômicas que mais se adequam à nossa realidade. Mas como nós temos um grande cuidado com os temas que escolhemos e ao mesmo tempo com as pessoas que são convidadas para participarem, sem falsa modéstia, nossos eventos são mega eventos. Por exemplo, agora, sobre parlamentarismo, nós convidamos para a aula magna o próprio Michel Temer. Depois, os painéis que se sucedem, todos eles são
sistematicamente colocados para que depois tenha um resultado final que seja um modelo que possa eventualmente condensar todas aquelas contribuições. Existem vários ministros da Suprema Corte, muitos cientistas políticos. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de dizer, aproveitando a sua pergunta, é que nós temos uma visão do político um pouco distorcida, porque a ética individual, ela está na própria pessoa. Eu, por exemplo, quando pratico atos, eu colho o ônus ou o bônus, se eu errar ou se eu acertar. Eu tenho ampla autonomia para isso. A ética do comerciante na sua empresa é o lucro. Então, ele busca todas as formas para maximizar o seu capital. Agora, o político tem como finalidade o poder. O poder é um instrumento de que o político se vale para poder servir aquelas pessoas que o colocaram naquele contexto. Acontece que o político tanto pode estabelecer leis que ajudem a sociedade ou que deixem de ajudar, mas cada um deles tem um tipo de responsabilidade que o Max Weber dizia, a responsabilidade do cargo. Quando eles julgam numa dimensão que extravasa a pessoa do seu eleitor individual. As decisões do Congresso Nacional ou do Senado são decisões para o coletivo. Então, eu estou vendo que vai haver uma remodelação do nosso quadro político. Nas próximas eleições, nós teremos novos componentes, já com a experiência desse lava-jato que está varrendo as ilicitudes praticadas por muitos políticos, os contumazes, os fisiológicos, provavelmente perderão lugar. E mais do que isso, com a reforma política e com a chamada cláusula de barreira, desses 30 e tantos partidos nós passaríamos para 4 ou 5, o que será muito mais fácil para se governar, para que o governo não tenha que fazer negociações lançando mão de métodos espúrios. E outra coisa que é bom que se diga, que uma boa parte desses políticos que estão sendo incriminados por terem recebido contribuições de empresas chamado Caixa 2, isso é devido, mais do que o desejo de receber do político, do sistema eleitoral. Porque se o indivíduo quiser se habilitar a candidato com a Câmara Municipal ou Federal ou Estadual, ele precisa de recursos. E esses recursos só podem advir de quem? Das pessoas que querem ajudar. Então, mudar do sistema muda também a ética da política. E todos nós, então, viveremos numa sociedade moralmente mais séria, mais justa. Eu agradeço a presença do Dr. Ney Prado, a quem admiro muito e conheço há muitos anos. Gostaria de vê-lo novamente aqui para uma conversa sobre um outro tema de direito. O Dr. Ney Prado, que tem um vasto conhecimento de direito, é quase que infinitas as possibilidades de conversa com ele. Uma boa tarde, agradeço a presença do senhor aqui, uma boa tarde a todos. Eu quero me despedir dizendo que existem vários tipos de corrupção. Você praticou uma, a chamada corrupção afetiva, que provavelmente eu não sou tão brilhante quanto você imagina. Muito obrigado pelo convite.